resposta. Outras notícias que chegam dos Estados Unidos e das falas de Trump e, claro, do seu secretário, espécie de ministro, Elon Musk, tem novidades aí. Musk vai vender mais de 2 bilhões de reais em carros blindados ao Estado americano. A gente que vem tentando entender também aí quais são os benefícios de Elon Musk, que Trump diz que Elon Musk não ganha nada lá no governo, né? O Jamil Chad sempre fala dos ganhos de Trump, né, em estar lá dentro do governo e com informações privilegiadas. O Jamil Chad nos traz essa reportagem muito boa aqui, falando que o responsável por garantir a eficiência do Estado americano, ele que vai fazer um corte geral, demissões, e fazer com que a burocracia americana caia, né? Ele vai ganhar muito dinheiro também, né, em negociações com os Estados Unidos. Já ganha. Elon Musk tem um contrato para fornecer carros blindados para o Departamento de Estado norte-americano. É um contrato de 400 milhões de dólares, o que dá 2 bilhões e 300 milhões de reais. Os dados fazem parte de uma previsão de orçamento do órgão que se ocupa da diplomacia americana e que foram divulgados ontem à noite. Os documentos revelam que existe uma previsão de compra para o quarto trimestre de 2025 e citava nominalmente o acordo com a Tesla, que é a empresa de Musk. Sua empresa produz justamente esse carro que vai ser fornecido para o Departamento de Estado norte-americano. Aí, conflito de interesse, Josias? Naturalmente, se o Elon Musk não estivesse na função em que se encontra, e é hoje um dos principais, se não o principal assessor do Donald Trump, muito provavelmente a companhia dele venderia carros ao governo americano. É um grande fabricante de automóveis e não é negligenciável a hipótese de que ele vendesse automóveis para o governo, qualquer que fosse o presidente. Mas, como ele está ocupando esta função e não se desvinculou de nenhuma das suas funções, atribuições nas suas empresas, na SpaceX, na Tesla, essa fabricante de automóveis, no X, ele continua em todas as suas empresas. Então, o conflito de interesses ele é latente, Fabiola, ele é evidente, mas tem sido assim em relação ao Musk, e o que é mais espantoso é que a reação a algumas decisões do judiciário que vetaram o acesso do Elon Musk a informações consideradas estratégicas, confidenciais, com informações que dizem respeito à intimidade das pessoas, funcionários públicos, pessoas que têm relacionamento com o fisco americano. Então, exceto por decisões pontuais do judiciário, impressiona muito a leniência do Congresso Nacional, do Congresso americano, Câmara, Senado, em relação a essa desenvoltura com que o Musk exerce as suas atividades como assessor do Donald Trump, né? A própria sociedade americana está meio estupefata com a novidade, mas as reações são inferiores à dimensão que o Elon Musk adquiriu, né? E ele entrou como um tipo de auxiliar do Trump que não teve nem que preencher formulários mais comezinhos que dessem ao Estado acesso a informações sobre dados que poderiam realçar esse conflito de interesses, né? Então, é uma realidade nova, surpreendente, e a sociedade e o legislativo nos Estados Unidos se divide entre a estupefação e a inércia. Está todo mundo meio surpreendido e meio inerte. Em algum momento, as pessoas vão ter que acordar para essa anomalia. Isto é claramente uma anomalia, né? Então, como disse, no caso dos automóveis, Fabiola, muito provavelmente, se o Trump não tivesse sido eleito, se fosse um outro presidente, fosse a Kamala Harris, muito provavelmente a empresa do Musk, a Tesla, firmaria contratos para fornecer automóveis ao governo dos Estados Unidos. É um importante fabricante de automóveis. Mas, na conjuntura atual, todos esses negócios têm uma cara de conflito de interesses que é muito evidente e, em algum momento, as pessoas vão se dar conta disso, Fabiola. É isso. A Raquel Landim precisa se despedir da gente, ela vai se preparar para o show da Shakira. A gente se vê mais tarde, Raquel. Um beijo. Tô brincando.
Ela fica brava. É brincadeira, né, Raquel? Quem acompanha o UOL sabe que você solta umas 10 notas por dia, além de participar de manhã, à tarde, à noite ou a qualquer momento. Então, assim, Tem que tem o quê? cuidar dos filhos. É múltiplos papéis aqui. Múltiplos papéis, é verdade. Um beijo, até mais tarde, Raquel. Beijo, gente. Até. Tchau. Vamos que vamos, Josias. Vamos ao intervalo também para quem está conosco na TV. Voltamos daqui a pouquinho. A gente volta a falar ainda sobre Trump, que tem outras declarações importantes dele, e de Musk, que ameaça demitir juízes que não concordam com o governo, logo após o intervalo. Seguindo por aqui, Josias, tem esses pontos também ainda do governo americano. Tem várias declarações de Trump e de Musk a respeito disso. O próprio Musk, que fez aí uma promessa de fazer um rapa no governo americano, eles estão querendo fazer demissões em massa e agora falam, inclusive, em demitir juízes, impeachment de juízes. É tão curioso, né, que a gente fica ouvindo esses termos que a gente também ouve aqui pelo Brasil, num desejo de integrantes da extrema-direita em relação a eliminar juízes que não são, que não concordam, né, com o governo. E aí, lá nos Estados Unidos, está acontecendo na mesma situação. Elon Musk e a Casa Branca subiram o tom contra juízes que contrariam os interesses de Trump. Musk chegou a cobrar uma onda imediata de impeachment judiciais. O bilionário abriu até uma enquete na rede social dele sobre o tema. Tá aí a enquete que ele fala, inclusive. Os juízes federais que repetidamente abusam da sua autoridade para construir a vontade do povo através dos seus representantes eleitos devem sofrer impeachment? É o que ele coloca aí, ó. Tem mais de 810.487 votos. Olha só. Quase 1 milhão de votos. A gente tem aqui a parcial que a Luísa me mandou. Nesse momento, Josias, 86,2% votam sim e 13,8% não. Mas é uma enquete feita no perfil da rede social dele, né, com os seguidores dele. Então, quer dizer, não sei se é algo que a gente pode olhar como um dado importante, mas é a enquete que ele faz, dessa forma como ele está conduzindo. Estamos acompanhando aqui justamente essa situação lá nos Estados Unidos, com a ameaça de Elon Musk e de Donald Trump de provocar e pedir o impeachment de juízes que não são favoráveis e que não tomaram decisões favoráveis ao governo americano. Trump já tinha criticado na semana passada juízes altamente politizados que bloquearam algumas das medidas recentes dele. E agora, Elon Musk coloca nas redes sociais uma enquete para os seus seguidores. Já tem mais de 800 mil votos, perguntando se as pessoas são favoráveis ou não a impeachment de juízes. Até este momento, 82% dos que participaram dessa enquete de Elon Musk dizem que sim. Mas vamos ouvir o que disse Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, sobre a atuação dos juízes. But we're talking about tens of billions of dollars that we've already found. And now a judge who's an activist judge wants to try and stop us from doing this. Why? Why would they want to do that? I campaigned on this. I campaigned on the fact that I said government is corrupt. And it is very corrupt. It's very, very... and it seems hard to believe that judges want to try and stop us from looking for corruption, especially when we found hundreds of dollars worth, much more than that, in just a short period of time. And we want to weed out the corruption. And it seems hard to believe that a judge could say, we don't want you to do that. E aí, Josias, o que isso significa, né? Impeachment de juízes, esse pedido e essa ameaça, Elon Musk colocando isso numa enquete nas suas redes? O Musk ecoa o Trump, acabamos de ouvir o Trump, eles estão transformando a democracia dos Estados Unidos numa autocracia, eles estão tentando fazer isso, né? E um dos passos dessa autocratização da democracia americana é
a imposição de garrotes ao Poder Judiciário. Nesse momento, a gente falava mais cedo um pouco, Fabiola, o único esboço de reação, de contrapeso às decisões do Trump, vem do Judiciário. Timidamente, juízes de instâncias inferiores, nada chegou ainda à Suprema Corte, onde se pressupõe que o Trump terá maioria tranquila para impor as suas decisões, mas ali no andar térreo do Judiciário americano, alguns juízes estão se animando a estabelecer um contrapeso a essas decisões. E é o único esboço de resistência ao governo do Trump, às atrocidades que o Trump vem praticando. Não mandou nenhum projeto ao Congresso até agora, está governando por decreto e a oposição se finge de morta, como se isso fosse natural, e ele trouxe o Elon Musk para dentro do governo com toda a aparência, com toda a evidência de que há um conflito de interesse, é o homem mais rico do mundo, gerindo um departamento que, hipoteticamente, vai enxugar o Estado americano. Então, estamos vivendo essa situação. E, neste contexto, interessa ao Trump dizer que cumpre a Constituição, só que ele age no pressuposto de que o texto constitucional significa o que ele quer que signifique. Então, ele quer bloquear a democracia americana. Então, o que ele puder fazer para subverter a Constituição, ele fará, e está fazendo. E, afora essa resistência pontual de juízes americanos, não se verifica nenhuma outra resistência. E agora, Fabiola, eles estão tentando eliminar esse único resquício de reação que existe, que vem do judiciário. Então, eles tentam intimidar os juízes. E o Trump joga com o eleitorado. Ele acabou de sair das urnas, venceu a eleição, e ele diz, com outras palavras, olha, eu fui eleito para isso. Eu disse na campanha que eliminaria a corrupção. E está esse sistema judicial tentando me impedir de fazer isso, tentando me impedir de cumprir a minha obrigação com o eleitorado, de cumprir o meu programa, o que eu prometi que faria. Agora, já estão começando a surgir, Fabiola, pesquisas. Há um portal importante nos Estados Unidos que faz uma compilação das pesquisas e faz uma média dos dados, e essas pesquisas mostram que o Trump tem muita força no que diz respeito à política de deportação de imigrantes ilegais, apoio muito grande para isso, mas não tem tanto apoio para outras coisas. Essas tarifas, por exemplo, mais de metade da sociedade olha com desconfiança, supondo que isso vai resultar, e certamente resultará, num aumento do custo nos Estados Unidos e que isso vai acabar no bolso do americano. Esse comportamento do Elon Musk também já leva a alguma reflexão do eleitorado. Então, é preciso aguardar e é preciso confiar, Fabiola. Nós aqui tivemos um comportamento, embora nossas instituições tenham saído muito debilitadas dos 4 anos de presidência do Bolsonaro, mas aqui também assistimos a isso tudo. Desafio ao judiciário, o Bolsonaro chamava juiz do Supremo de canalha, dizia que não ia cumprir decisões judiciais, enviou parece que nós estamos vendo o mesmo filme, enviou para o Senado, que pela Constituição brasileira é a instância para análise de pedidos de impeachment de magistrados do Supremo. Ele mandou 2 pedidos de impeachment de ministros do Supremo para o Senado, o Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado até anteontem, engavetou. Mas esse mesmo movimento ocorreu no Brasil, Fabiola. Houve um custo. Hoje o judiciário é muito mais questionado, né, no Brasil. E o Trump está tentando fazer a mesma coisa nos Estados Unidos. Ou as instituições reagem, ou ele vai avançar. Nossa, e é impressionante, porque assim como o Trump e Musk, a cada declaração aí, mais ameaças, não sei, ameaças, anúncios, eles estão cheios de propósitos e intenções, né? Tem uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada há pouco, inclusive, Josias, há poucos minutos, falando que Musk quer eliminar agências inteiras dos Estados Unidos. Ele já tem falado isso, né?
Em mais uma ofensiva contra as agências do governo americano, ele disse hoje que muitos órgãos públicos devem ser eliminados como parte do esforço do presidente para reformar radicalmente o governo dos Estados Unidos. Na fala dele, ele diz o seguinte: realmente precisamos deletar agências inteiras, em vez de deixar parte delas para trás. Apenas deixar parte delas para trás é fácil, é como deixar uma erva daninha. Foi o que disse Musk em uma videochamada durante a Cúpula Mundial dos Governos em Dubai. Se você não remover as raízes da erva daninha, é fácil para a erva daninha crescer de novo. Remover as raízes da erva daninha não impede que elas voltem, mas torna mais difícil. Então, realmente, temos que deletar agências inteiras, muitas delas. Embora não tenha um cargo oficial no governo, né, Musk é um dos importantes apoiadores de Trump e ele está à frente de um departamento, né, que é o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental. E ele tem, de certa maneira, essa carta branca. Agora, a gente viu o desmantelamento, por exemplo, da USAID, que é essa agência dos Estados Unidos que tinha um orçamento de 42 bilhões e 800 milhões de dólares para ajuda humanitária e assistência e desenvolvimento em todo o mundo. Né? Essa foi uma das primeiras agências, mas outras virão. Qual é o impacto disso? Que agências são essas, Josias? Como é que você vê essa declaração do Musk? Tem que eliminar agências inteiras, colocando como uma erva daninha. É parte da estratégia deles, né, Família? No caso dessa USAID que você tem, inclusive, uma interface com o Brasil, né? Eles estão, entre as falácias que difundem, eles estão difundindo a mentira segundo a qual essa agência teria financiado a fraude contra o Bolsonaro na eleição brasileira. Em algum momento da disputa eleitoral, essa agência firmou com o TSE, participou lá de um seminário conjunto sobre difusão de notícias falsas que conspiram contra a democracia no mundo, e eles usam essa interface, esse entendimento, essa intersecção que houve em algum momento entre essa agência e o TSE para dizer que a agência financiou o TSE para que a Justiça Eleitoral no Brasil conspirasse contra a eleição e produzisse uma fraude que levou à eleição do Lula. Então, veja a que ponto chegamos, né? E essa exploração falaciosa chegou às redes sociais, é difundida pelo bolsonarismo aqui no Brasil, e o próprio Elon Musk compartilha postagens feitas por políticos brasileiros, dando asas a essa informação falaciosa. Então, realmente esse é o projeto deles. No caso da USAID, eles estão cancelando projetos que têm uma função social ao redor do mundo enorme. Projetos de combate à doença de Chagas no Brasil, combate à proliferação da AIDS em países africanos. São projetos extremamente meritórios. Havia uma interface também com a acolhida de venezuelanos que desciam e entravam pela fronteira com o Brasil. Tudo isso está sendo anulado, porque eles estão cancelando o orçamento dessa agência, e essa é a filosofia. Não apresentam nenhuma, e eles dizem que estão fazendo isso porque a USAID, nas gestões democratas, teria sido uma usina de irregularidade, de corrupção, mas não há uma prova, não apresentam nenhuma prova e vão eliminando, vão extirpando projetos de amplo, grande, enorme interesse social ao redor do mundo e, com isso, estimulam também essas explorações políticas que permitem ao bolsonarismo aqui se aproveitar desse tipo de desinformação, né? E estamos vivendo essa realidade, Fabílio, chegamos a esse ponto. E, como disse, se não houver resistência lá da própria democracia dos Estados Unidos, das instituições americanas, a tendência de que a gente assista a espetáculos desse tipo durante os próximos 4 anos é muito grande, né?